Esse é um assunto que de vez em quando me perguntam nas redes sociais aqui do canal Comparando Livros, e é um assunto que eu penso de vez em quando, reflito sobre avaliação de livros, né? Como nós estamos no século XXI, no século da produtividade, nós avaliamos livros? Você avalia livros? Eu avalio livros há algum tempo. Então bora bater um papo aqui, como é que a gente avalia os livros que a gente lê, se você avalia livros que você lê, ou seja, dá nota para os livros que você lê. Deixa aqui embaixo como é que você faz isso, qual o seu critério, se você leva a sério, se você não leva a sério, se você usa muitos critérios diferentes para avaliar livros diferentes. Bora conversar aqui nos comentários desse vídeo no YouTube. Bem, eu só comecei a avaliar livros que eu lia depois de entrar para o aplicativo, de fazer uso do aplicativo do Scoob. Antes de usar o Scoob para registrar as leituras que eu estava fazendo, eu não tinha interesse nem ficava pensando sobre dar notas para os livros que eu lia, né? Eu gostava, não gostava, mas eu não ficava pensando em critério no momento da leitura nem depois da leitura. Eu passei a gostar de ler ficção mais ou menos em 2013, então vai fazer 10 anos que eu adquiri o hábito de leitura. Comecei com não ficção, mas para ter o hábito e não parar mais foi com os livros de ficção em 2013. E eu não sei quanto tempo depois, mas não demorou muitos meses para eu conhecer o aplicativo do Scoob e ver que eu poderia registrar as leituras que eu estava fazendo lá, assim como registrar os livros que eu tinha lido, né, que não são muitos, né, antes de eu adquirir o hábito de leitura, eu coloquei lá no Scoob. Logo depois veio o Goodreads, que eu usei por um tempo, mas eu parei de usar, depois eu voltei a usar, depois eu usei, enfim, o Goodreads é uma bagunça o meu. Mas os endereços dessas duas redes, caso você queira conferir das minhas páginas nessas duas redes, ficam sempre no box de descrições desse vídeo no YouTube, tá? Lembrando que se tem uma rede social de registro de livros que eu usei desde o começo e nunca parei de usar, posso ter ficado assim um mês no máximo sem atualizar, mas nunca mais disso, é o Scoob. Minha primeira fase avaliando os livros lá no Scoob, eu acho que eu vou chamar aqui de fase 5 estrelas. Eu tava naquele primeiro ano que eu tava gostando de ler, já estava amando ler. Eu tava assim no auge, eu tava no êxtase, descobrindo livros novos, lendo um atrás do outro. Comecei lendo assim timidamente, mas depois eu comecei a devorar os livros. Comecei a ler bastante mesmo. Naquela época que eu tava começando a gostar de ler, que eu já tava descobrindo poucos gêneros ainda de fantasia. Eu gostava do erótico, eu gostava dos romances de época, policial, e ali eu lia muita quantidade e eu tava no êxtase tão grande que praticamente tudo era 5 estrelas, porque tudo era novo pra mim, né? Tudo era muito emocionante realmente. Então eu acho que só depois assim de uns 2 anos, ou seja, lá para 2015, que talvez foi quando eu fui começando o canal aqui Comparando Livros, que foi quando eu acho que eu comecei a pensar assim em critérios de avaliação, porque acho que eu já tinha uma quantidade de livros assim lido, né? Então eu comecei a ver critérios, a enxergar um probleminha aqui, outro probleminha ali na leitura, uma leitura que não era tão emocionante assim quanto outra. E aí eu acho que isso acontece com todo leitor, é inevitável a gente ter, cada um estabelecer um certo critério para avaliar. Eu fico me perguntando se avaliar livros é uma coisa saudável. Eu continuo fazendo, tá? Mas às vezes eu me pergunto isso, se vale a pena avaliar. Eu acho que se não tivesse a avaliação das estrelas ali no Scoob, eu acho que eu não ia fazer questão de avaliar. Eu acho que eu só avalio porque tem ali no aplicativo essa opção. Mas eu acho que vocês que acompanham aqui o canal devem reparar que quando eu comento os livros, eu não faço questão de falar essa nota. Notas são critérios individuais, assim como também
quando a gente comenta qualitativamente os livros, a gente está falando um pouco da nossa, de algo subjetivo, né? De algo de que cada um tem, né? Alguém pode ser um leitor mais exigente, outra pessoa pode ser um leitor mais flexível. E então essas notinhas para o Scooby, para o Goodreads eu faço no mesmo critério, né? Só passo para lá também algumas leituras. Eu uso 6 opções. Eu uso 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas e o coração. O coração para mim é o favorito e geralmente coração é 5 estrelas, tá? Uma observação importante que eu percebi depois que eu já estava usando esse aplicativo é que existe a possibilidade, acho que isso na época que eu comecei a usar não tinha, mas depois eu percebi que tinha a possibilidade de não dar essa estrela completa, ou seja, eu poderia dar 1,5, 2,5, 3,5 e assim como eu poderia dar 3 estrelas, né, 4 estrelas, mas eu decidi não usar esse critério de dar nota, sei lá, e-mail, tá? Então, ou seja, eu só uso essas notas 1, 2, 3, 4, 5 e o coração. O primeiro critério, antes de eu falar o que eu uso para cada nota dessas, né? O primeiro critério importante de jogar aqui na roda é em relação a, vamos dizer assim, a se eu sou uma pessoa muito criteriosa e muito cri-cri, como são as minhas expectativas de uma avaliadora de livros. Bem, como eu não sou profissional da área de literatura, essa avaliação eu uso, acho que é mais até por conta do aplicativo, para eu ter uma noção, assim, eu gostei, não gostei e tal. Eu não sou muito exigente, não uso nada muito profissionalizado, de tirar um 10º de um livro pro outro, não. E outra coisa também é que as minhas expectativas de leitura, ou seja, todo o processo de leitura, desde quando eu comecei a gostar de ler, que era tudo 5 estrelas e tudo maravilhoso, até depois quando eu comecei a ver diferenças de um livro e outro que eu gostava mais, que eu via defeitos, que eu apontava algumas coisas que eu não tinha funcionado, ainda assim, todo esse mundo de coisas, ele varia a depender do livro que eu estava lendo e que eu tô lendo. Isso funciona até hoje. Então, às vezes, sob o ponto de vista do texto, hoje eu tenho uma ideia de que um texto dos Miseráveis do Victor Hugo, ele não pode ser comparado, apesar desse canal se chamar Comparando Livros, ele não pode ser comparado em termos de texto, em qualidade técnica, digamos assim, com o texto da Julia Quinn, dos Bridgertons, mas pode ter livro, acho que pode ter livros da Julia Quinn que tenha 5 estrelas e Os Miseráveis foi 5, mas eu posso ter um favorito lá da Julia Quinn por alguma razão e Os Miseráveis ser uma nota mais baixa, acho que vocês entenderam, ou seja, quando eu pego um romance de época que eu sei que tem uma estrutura mais simplificada para ler, eu tenho uma expectativa, eu posso dar uns 5 estrelas para esse livro e ter uma expectativa até para um livro infantil, diferente de quando eu pego um clássico, tá? Então, a partir do gênero que eu tô lendo, eu tenho, de certa forma, expectativas diferentes na hora de ler, e, portanto, acho que eu tenho um certo critério um pouco mais rígido, digamos assim, um pouco mais exigente para um livro clássico do que para outros gêneros da literatura. Tá, então vamos lá. Eu tava olhando aqui no Scooby que nesse processo todo de leitura que eu teve, eu fiz uma lista de 129 livros favoritos. O livro favorito é aquele que fica com o coraçãozinho. Depois, se vocês tiverem curiosidade de passar lá, dá uma olhada. Eu tava olhando aqui a lista dos favoritos. Ai, que bonitinho. Esses livros favoritos, geralmente, os livros favoritos, ou seja, que eu marco o coraçãozinho, são sempre, todos eles foram 5 estrelas, tá? O livro favorito é aquele que eu percebo, depois de um tempo, eu só marco o favorito depois de um tempinho que eu terminei de ler. Não logo depois que eu terminei de ler. São livros que passaram 1, 2 meses, às vezes até mais um pouco, e que eu noto que esse livro, essa história marcou a minha vida. É uma história impecável, maravilhosa e ficou registrada com uma sensação, claro que eu não vou saber com certeza, mas eu tenho já o registro da sensação que esse momento que eu li esse livro ou que essa história me passou
foi algo que vai ficar dentro de mim, eu jamais vou esquecer. Abaixo da estrelinha é o livro Somente 5 Estrelas. O livro 5 Estrelas, para mim, é aquele livro excelente, é aquela leitura que foi maravilhosa. Ela não foi 5 estrelas mais o coração, porque possivelmente, né, claro, que eu não tive essa sensação que seria uma leitura da minha vida. Mas é uma leitura que também vai ficar marcada, porque é uma leitura excelente. Eu não vi praticamente problema nenhum durante a leitura. Eu aproveitei imensamente toda a leitura. E como eu falei pra vocês que eu não tenho muita essa coisa de e-mail, né? Então a margem para essas estrelas, pra mim, é maior. Então os 5 estrelas pode ter também algum livro que eu tenha encontrado algum defeito. Pode ter. Só que o defeito que eu encontrei, se eu encontrei um defeito nos 5 estrelas, né? Se foi esse caso, ele é um defeito tão assim irrelevante perto da grandiosidade que o livro é, né? Então, leituras excelentes, pra mim ficam os 5 estrelas, ainda que tenha tido algum problema ou outro que eu tenha identificado, mas que em nada diminuiu a preciosidade que foi essa leitura. Eu dou 4 estrelas pro livro quando eu considero a leitura muito boa. Eu acho que valeu a pena a leitura, mas infelizmente alguma coisa, algum desse problema que pode ter acontecido no livro 5 estrelas. Mas no caso do 4 estrelas, ocorreu durante a leitura algum momento que eu achei que a leitura foi prejudicada, sabe? Então, eu posso ter encontrado um problema no livro que eu achei um problema assim considerável, ou seja, ele é muito bom, mas ele não chega a ser um livro excelente. Ou pode ter acontecido de algum momento durante a leitura ter sido arrastada. Mas mesmo assim, quando chegou no final do livro, eu percebi que esse livro, sim, ele é muito bom, valeu a pena a leitura. Mesmo tendo um período que eu estava não gostando tanto da leitura. Então esse universo que eu termino de ler e vejo valeu a pena é o 4 estrelas, mesmo tendo problema. 4 estrelas, 5 estrelas e o coração é a grande maioria das leituras que vocês vão encontrar lá no Scooby. E isso é uma coisa que eu fico me questionando. Gente, como eu sou boazinha, né? Gente, praticamente a grande maioria das leituras que eu faço, elas estão nesse grupo aí de 4 estrelas, 5 estrelas e o favorito. E isso eu atribuo muito a esse autoconhecimento que eu fui adquirindo de saber ler coisas na hora certa, assim, saber a hora de ler cada coisa, de ter as expectativas bem dosadas, de não entrar num livro assim com a expectativa muito alta e de estar aberta a ter o que o escritor me oferece. Eu lembro que quando eu comecei a gostar de ler, nesse período aí todos 5 estrelas, uma coisa que acontecia quando eu ia conversar na internet com alguns outros leitores, era que existia muito aquela rejeição, ou seja, leitores que viam problema quando não discordavam da trajetória que o escritor dava a algum personagem, ou no final, e eu sempre não tive isso, apesar de discordar da trajetória do escritor, eu sempre fui aberta a aceitar e a trajetória que o escritor escolhia para os seus personagens e refletir sobre elas. Não, mas o que isso poderia, o que isso eu tenho que refletir, né? Então acho que isso talvez resume a grande maioria, acho que das leituras ser sempre válidas para mim. Agora vamos ao 3 estrelas. O 3 estrelas também é uma nota que acontece, vamos dizer assim, com certa frequência lá no meu Scooby, mas o 3 estrelas é uma leitura que eu considero boa, ou seja, não foi ruim, mas foi uma leitura que no final ficou, como eu falo assim, ó, é uma leitura mais ou menos. Eu termino a leitura com a sensação de que eu vou esquecer a leitura rápido, que logo eu vou estar esquecendo. Às vezes porque eu li muito rápido, às vezes porque aquele tema não me cativou, aqueles personagens não me cativaram o suficiente para que fiquem dentro de mim. O pouco, claro, por ser 3 estrelas, eu consegui abstrair alguma coisa assim, mas foi algo que não ficou marcado, foi algo que me traz a sensação, foi um livro que me traz a sensação que eu poderia também ter deixado de ler e ia dar no mesmo. Aí vamos às próximas notas, que essas aqui são baixas, né? Vamos conversar sobre 2 estrelas e 1 estrela.
Primeiro eu preciso fazer uma observação de que a nota 2 estrelas e a nota 1 estrela são notas praticamente inexistentes no meu Scooby, e vou explicar por quê. 2 estrelas eu considero um livro ruim, e 1 estrela seria um livro péssimo pra mim, sabe? 2 estrelas seria... Tem livros lá de 2 estrelas, mas acho que são pouquíssimos, assim, eu conto nessa mão, assim, sabe? Livros 3 estrelas, ou livros de 2 que eu dei 2 estrelas. Porque eu considero ruim, ou seja, a experiência toda foi negativa. Diferente de 3 estrelas, que a experiência eu falo que é mais ou menos, tanto faz ter lido como não ter lido, mas eu não achei ruim. O 2 estrelas, eu terminei um livro achando ruim. Isso é muito difícil de acontecer. Por quê? Porque eu não tenho problemas em abandonar leituras. E eu não tenho a obrigação de ler nada profissionalmente. Então, se o livro tá ruim, eu já abandonei. Tá? Eu não uso a ferramenta de marcar os livros que eu abandonei lá no Scooby. Eu não me dou esse trabalho. Eu quero ver só aquilo que eu realmente concluí a leitura, sabe? Eu não quero ter esse registro lá, não me interessa. Muitos abandonos, inclusive, não são abandonos de livro pro resto da vida. Eu não quero essa marca ver isso lá no Scooby, até porque o Scooby é público. Então, por que eu vou ficar colocando livros lá? Pra até tirar a vontade de outras pessoas lerem, né? Não, assim, não faz sentido pra mim, tá? Esses livros que eu abandono. E muitas vezes essas leituras que eu não vou adiante, eu depois passo um tempo, pego e leio. Ou então eu percebo que não vai ser um livro que eu vou gostar, e aí eu passo pra outra pessoa. Pronto, simples, mas isso aí eu não tenho necessidade de registrar. Mas tem alguns lá que eu cheguei a terminar. Eu dei as 2 estrelas, tá? E o livro péssimo nunca aconteceu por conta disso aí que eu falei pra vocês, porque pra eu ler o livro até o final, sendo ele péssimo, ou seja, não ter nada pra aproveitar, um livro que não tenha nada de bom, que eu tenha que dizer, poxa, olha, isso aqui pelo menos foi bom na leitura, sabe? Que seria o ruim. Não vai acontecer isso, eu acho, né? Porque aí eu teria que ter muita curiosidade em avançar em um livro que eu considero péssimo. Agora eu vou fazer uma observação, porque eu sei, quando eu cheguei aqui no YouTube, quando eu cheguei na internet de modo geral, antes até de chegar no YouTube, com o canal, mas também antes de chegar até comentando assim no YouTube, eu lembro dos 50 Tons de Cinza, que todo mundo achava péssimo. Mas eu não achei péssimo, entendeu? Então, assim, eu não tenho livros péssimos. Assim, acho que até aqueles que hoje eu posso até dizer assim, esse livro seria péssimo. Mas a leitura foi divertida na época, sabe? Eu me diverti na época de alguns desses livros. Tem alguns, na época, assim, eróticos, que hoje eu acho que eu iria, talvez, achar péssimo. Poderia tentar ler e achar a escrita ruim. Mas na época eu me diverti com a maluquice daquelas escritoras, tá? Então, é isso. Eu não sei se vocês gostaram desse vídeo, se vale a pena a conversa, a discussão. Acho que ou eu que fico discutindo comigo mesma essa coisa de avaliação de livros. Será que você também pensa sobre avaliação de livros, ou só eu que tô com essa cabeça assim neurótica pensando em avaliação de livros, tá? Me responde aqui nos comentários e me conta também como você faz a avaliação de livros, se você anota em caderninho. Eu nunca mais anotei em caderninho, na verdade eu nunca anotei em caderninho, deixei lá o Scooby fazer. Já pensou se o Scooby sair do ar? Eu vou perder tudo. É isso. Então tá, gente, um abraço e até o próximo vídeo.